pessoal! Você sabe me dizer quais são os mecanismos de defesa para Freud? Nesse vídeo, aprenderemos um pouquinho sobre os conceitos-chave dos mecanismos de defesa e os 8 principais mecanismos. Se esse conteúdo lhe interessa, deixe o seu like! O mecanismo de defesa é uma estrutura que o ego utiliza para se defender da ansiedade provocada pelos conflitos da vida cotidiana. Raramente utilizamos apenas um. Em geral, nos defendemos contra a ansiedade utilizando vários deles ao mesmo tempo. Embora os mecanismos variem, todos têm duas características comuns: a de negação ou distorção da realidade e a operação inconsciente, que, embora não cientes dele, nós vemos de forma distóxica ou irreal o nosso mundo e nós mesmos. Antes de falar um pouquinho sobre os 8 principais mecanismos de defesa, gostaria de apresentar um curso completo sobre o ego, o id e Sigmund Freud. Conheça a obra em detalhes. A obra é adequada para psicólogos, estudantes de psicologia e interessados no assunto. Temos uma descrição do curso no link, tá bom? Agora vamos aos 8 principais mecanismos de defesa. O primeiro deles é a repressão. É um tipo inconsciente de esquecimento da existência de algo que nos traz constrangimento ou sofrimento. É o mecanismo mais utilizado. O segundo é a negação. Negação de alguma ameaça ou evento traumático. Um exemplo são pais que, quando perdem seu filho, negam esta perda, deixando o quarto inalterado ou colocando seu prato à mesa. A terceira forma é a formação reativa, que envolve a expressão de um impulso do id, que é oposto do que se está sentindo. Um exemplo são pessoas com fortes impulsos sexuais ameaçadores, podendo reprimi-lo ou substituí-lo por comportamentos sexuais mais aceitáveis. O quarto é a projeção. Para se defender contra impulsos perturbadores, é atribuído os impulsos a outra pessoa. Exemplo: eu não a odeio. É ela que me odeia. 5. É a racionalização. É uma reinterpretação do comportamento para torná-lo mais aceitável. O sexto é a regressão. Em geral, envolve uma volta a uma fase psicossexual de desenvolvimento infantil. A pessoa volta à época mais segura, manifestando comportamentos infantis e dependentes. 7. É o deslocamento. Se um objeto que satisfaz o impulso do id não está disponível, a pessoa pode deslocar o impulso para outro objeto. Exemplo: uma pessoa odeia o chefe, mas não pode expressar sua hostilidade para não ser punido. Então, desloca sua agressividade para uma outra pessoa ou objeto. E ao chegar em casa, por qualquer motivo, grita com a esposa ou com o cachorro. 8. É a sublimação. É a transformação do objeto para satisfazer o impulso do id de maneira aceitável ou admirável. Exemplo: a energia sexual pode ser sublimado em um comportamento artístico criativo. Até mais, pessoal!